Salve, gente boa! Sabe que dia é hoje? Hoje é dia de Carla Zambelli condenada, sem choro nem vela. 10 anos de cadeia para Carla Zambelli, decidido, acabou, game over. Ó, também hoje é dia de contar que tinha um policial federal infiltrado na galera do golpe, está surgindo mais áudios aí, mais mensagens que ele trocava com outras pessoas. E o cara fala abertamente que mataria para manter o Bolsonaro no poder. Você vai ver, eu vou te mostrar essa história aqui. Hoje também é dia de você saber que a briga aí do Hugo Mota com o Supremo Tribunal Federal, Hugo Mota, presidente da Câmara, né? Tem uma desculpa esfarrapada agora, assim, tipo, o Hugo Mota não está se sentindo importante o suficiente. Vou te explicar isso direitinho, você vai ver. Esse seria o que está por trás dessas brigas aí do Hugo Mota com o Supremo Tribunal Federal. Vou te contar, vaidade, viu? Também vou te contar que o Trump quer classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, mesmo com o governo brasileiro sendo contra. Aliás, por que o governo brasileiro é contra? Então, você também vai entender isso, porque nós vamos abordar esse assunto aqui nesse vídeo. E também tem aquelas últimas notícias do dia para a gente deixar tudo atualizado, para você saber como é que estão andando as coisas nesse Brasilzão de meu Deus. Vamos que vamos. Você sabe que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, naquele bom e velho português que todo mundo entende. E também já te peço para sentar o dedo no like, dar aquela engajada comigo mesmo, porque quando você engaja com esse vídeo aparece para mais pessoas. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Só metade das pessoas que assistem os vídeos aqui é inscrita. Não pode, gente. Se inscreva no canal. E entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá você não perde nada. Todo conteúdo que é publicado eu mando o aviso lá, porque você sabe, às vezes o YouTube não avisa tudo, né? Mas eu aviso. O link está aqui na descrição do vídeo, só clicar e entrar. Não paga nada, gente. Só participar do grupo e receber os conteúdos sem perder nada. Mas vamos nessa, tem notícia. Olha só a primeira do dia. Por unanimidade, STF condena Carla Zambelli a 10 anos de prisão por aquela invasão lá no sistema do Conselho Nacional de Justiça. A história do hacker de Araraquara, te contei esses dias atrás aí, né? Quando já tinha formado maioria pela condenação, mas assim, a condenação não está concluída porque até o último momento um ministro pode mudar de ideia e mudar o voto. Então agora não. Pois é, foi 5-0 na primeira turma, acabou, unânime a condenação, não tem mais para onde chorar. Ela tem ainda alguns recursinhos que ela pode entrar dentro do próprio STF, coisa que só vai adiar um pouquinho o início do cumprimento da pena. Só isso, mas não vai mudar o resultado. Então Carla Zambelli está condenada e vai para a cadeia, porque 10 anos de cana dá cadeia mesmo. Acima de 8 anos é regime fechado. Tá? E Carla Zambelli já correu desesperada para dizer, olha, eu não sobreviveria na cadeia, diz Carla Zambelli, que critica a condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Matéria do jornal O Globo. Ela está dizendo o seguinte, que ela tem 1001 doenças. Agora todo bolsonarista que é condenado fica doente. Impressionante, né? Aprenderam com o Bolsonaro, né? Seus malandros. Mas enfim, ela diz que tem um monte de problema, está fazendo um arrasto aí de atestado médico para poder pedir uma prisão domiciliar, porque segundo ela não aguenta viver numa prisão. Então, você sabe qual o conselho que eu dou para uma pessoa dessa, né? Não cometa crime. Se você não cometer crime, você nunca vai precisar viver ou sobreviver numa prisão, Carla Zambelli. Mas, assim, sabendo disso, né, naquela arrogância de achar que ninguém nunca ia fazer nada contra vocês, que vocês iam escapar de todas as punições, que vocês iam dar o golpe, vocês iam dominar o país, nessa arrogância, nessa certeza da impunidade, vocês foram longe demais. E agora vão ter que pagar o preço. E o preço que todo mundo paga. Todo mundo que comete um crime é condenado, é julgado e condenado, paga, você também vai pagar e vai ter que aguentar a cadeia sim, Carla Zambelli. Condenada pelo STF, Zambelli diz que Bolsonaro não a procurou e coleta atestados para evitar prisão. Matéria do jornal O Tempo, lá de Belo Horizonte. Então, novidade seria se o Bolsonaro tivesse procurado a Carla Zambelli, né? Porque você sabe, Bolsonaro ele simplesmente abandona todos os aliados feridos pelo caminho. Todos, sem exceção. Se não for parente dele, filho, sei lá, ele não segura a onda de ninguém. Ali é o contrário do que a esquerda fala, ninguém solta a mão de ninguém, lá é o Bolsonaro solta a mão de todo mundo. E o Bolsonaro, obviamente, soltou a mão da Carla Zambelli já faz tempo, né? E aí ela disse que não foi procurado, tá magoada, enfim, por quê? Porque tudo que ela fez para ajudar a dar o golpe de Estado. Vamos lembrar, né? Porque é o seguinte, foi uma traquinagem? Não, não foi uma traquinagem. Ah, vamos lá invadir o site do CNJ, vamos colocar uma decisão judicial lá só de brincadeira. Não, o objetivo era muito claro, né? O objetivo era desmerecer
a credibilidade das eleições brasileiras. Você está vendo como é fácil invadir o sistema eleitoral? Olha lá, entramos lá, colocamos um mandado de prisão. Nem era o sistema eleitoral, eles invadiram outro sistema que não tem nada a ver com o sistema eleitoral, mas o objetivo é confundir mesmo as pessoas. Tudo é justiça. Não importa se a justiça eleitoral é uma, se a justiça comum é outra, não interessa. Na cabeça de muitos dos brasileiros, justiça é justiça e fim. E é apostando nisso que eles fizeram isso, ou seja, era mais uma etapa daquelas muitas etapas do plano do golpe para descredibilizar as eleições. Então, ela fez isso para o Bolsonaro, a pedido do Bolsonaro. O Bolsonaro pediu para o hacker de Araraquara fazer. Você se lembra que o próprio hacker de Araraquara contou isso em depoimento, porque ele confessou, né? Ele foi preso. Porque chegaram nele primeiro, né? Por quê? Porque tudo deixa rastro na internet. Você pode achar que você está aí na sua casa, atrás de um computador, atrás do celular, ninguém vai te pegar. Quando você menos esperar, tem alguém batendo na tua porta, aí a Polícia Federal te pegando, aí se você estiver aprontando alguma, tá? Porque deixa rastro. E ele foi pego. E assim que foi pego, ele contou tudo. Contou que a Zambelli era chefe do esquema, que ela que organizou tudo, e contou também que o Bolsonaro falou com ele, pediu para ele tentar invadir a urna, pediu para ele armar um esquema para poder criar um teatrinho em praça pública, falsificando um resultado de uma urna para poder dizer que a urna não era confiável. Tudo para deixar a população revoltada e favorecer aqueles movimentos pedindo golpe de Estado. Enfim, Carla Zambelli agora que arque com as consequências. Foi se juntar, quem come, como é que é aquele ditado? Quem se junta aos porcos come farelo, um negócio assim. É mais ou menos isso, Carla Zambelli. Dançou porque foi se misturar com gente que não devia, né? E agora aguenta, minha filha, agora aguenta, vai pra cadeia e vai ter que aguentar, vai ter que sobreviver sim, tá? Inclusive, eu acho até que é uma boa notícia, por quê? Porque a gente vê a justiça sendo finalmente feita, né? A justiça nesse Brasil. Carla Zambelli vai cumprir a pena dela. E falar em boas notícias, uma rapidinha pra gente dar sequência nas outras notícias, mas eu vou dar uma rapidinha pra você, que é isso aqui, ó. Vendas no varejo sobem 0,8% em março e atinge maior patamar histórico. Pois é, as vendas no varejo, nas lojas, continuam crescendo, estão atingindo patamares que nunca atingiram antes. E ó, vou te contar um negócio. Você não duvida, não, que essa grana que vai voltar agora para os aposentados, que são alguns bilhões de reais que vão ser devolvidos para os aposentados, esse dinheiro ainda vai bater aí, ó, nas lojas, tá? Porque o cara recebe um dinheirinho a mais, o que ele faz? Ele paga a dívida, ele limpa o nome, e com isso ele pode voltar a comprar. Ou então, se ele já está com o nome limpo, ele simplesmente usa essa graninha para comprar um negócio a mais, para dar uma melhoradinha de vida, para pintar a casa, para reformar, para trocar de carro, para fazer qualquer coisinha a mais. O pobre, ele não guarda dinheiro, porque não sobra dinheiro para ele guardar. Né? O pobre gasta, porque o que ele ganha só dá para ele sobreviver a male-male, aos trancos e barrancos. Então essa graninha que vai ser devolvida agora pelo INSS para os aposentados, certamente vai ajudar a dar mais um up na economia. E aí você está vendo, né? As vendas no varejo significam que a economia está bombando, que o brasileiro está com dinheiro no bolso para gastar, que se não tivesse, o varejo não estava tendo crescimento. Enfim, vamos seguir aqui que tem mais notícia, né? Saiu uma série de reportagens no UOL sobre o zap do Cid, do Mauro Cid. O que acontece? Tudo que foi capturado, foi retirado do celular do Mauro Cid, a Polícia Federal analisou, separou algumas coisas. Essas coisas que foram separadas foram colocadas no inquérito do golpe, depois na denúncia, e ele é réu por conta disso. Mas muito material que foi extraído do celular não foi aproveitado pela Polícia Federal. Agora, o pessoal do UOL teve acesso a esse material e começou a ler as mensagens, a ouvir os áudios, a procurar informações interessantes, porque além daquilo que serve de prova de crime, deve ter outras conversas também de interesse público. Não é que encontraram não só histórias de interesse público, como até prova de crime que não estava no inquérito e agora vai estar? Pois é. Seguinte, ó. Em áudio, o policial disse poder matar para manter Bolsonaro no poder. Matéria do Poder 360. Íamos matar meio mundo, afirmou Vladimir Matos Soares. Esse cara está preso desde novembro de 2024, era um traíra da Polícia Federal que estava vigiando o Lula e a segurança do Lula para ajudar os caras que iam matar o Lula no plano Punhal Verde e Amarelo. Inclusive, ele fala no áudio, uma das reportagens que o UOL está fazendo é essa aqui, ó. Policial suspeito de trama golpista diz que plano era matar meio mundo. Ele fala isso, aqui está até o áudio, eu vou tocar um pedacinho para você, que é um pedacinho assim que não deixa claro, não deixa dúvida, melhor dizendo, a intenção golpista e a intenção assassina dessas pessoas. Dá uma olhada. Pois é, Lu, falando nisso, né, cara, realmente a gente tá num barco afundado, 60 dias naquele mundo ali, o povo, eu estive lá também, né,
Eu posso falar para você aqui no privado, morre aqui, nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? O general... Tá bom, nem precisa continuar, né? Tá muito claro, né? E na véspera do dia que a gente ia agir, ele está se referindo justamente ao dia que eles armaram aquela tocaia para o Alexandre de Moraes, que eles chegaram a se posicionar perto da casa do Xandão, perto da saída do STF, que eles iam assassinar o Alexandre de Moraes e tiveram que abortar a missão assim, na última hora. Você deve se lembrar dessa história. E é justamente disso que ele está falando aí. A gente ia agir naquele dia e tivemos que parar porque o presidente não assinou o decreto do golpe. E não assinou porque não teve adesão das Forças Armadas, né? Nem o Exército, nem a Aeronáutica toparam embarcar no golpe do Bolsonaro. Só a Marinha topou embarcar. E aí, por conta disso, esse camarada aqui também está preso, né? Também é réu no processo. Ele era uma figura importante, olha só. Tentativa de golpe. A agente da PF espionou o delegado que coordenou posse de Lula, sabe? Eles chegaram a pensar em atacar o Lula em outro período, né? Ainda na posse. E ele vigiou o delegado da Polícia Federal, que era o responsável pela segurança da festa da posse do Lula. Então, assim, vai saber o que os caras estavam planejando. Eles fizeram de tudo, organizaram de tudo, tentaram de todas as maneiras colocar o plano do golpe em prática, mas esbarrou ali no Exército e na Aeronáutica. Bateu ali e voltou porque eles não quiseram participar do golpe. Se não fosse isso, hoje nós já estaríamos numa ditadura no Brasil. Essa que é a grande realidade. Áudio com plano de assassinato de autoridades é enviado ao STF em relatório complementar. Quem está contando isso é a Daniela Lima, no blog dela lá no G1, né? E ela está contando justamente isso, assim, esse áudio meio que passou batido, escapou da galera da Polícia Federal. Eles não pegaram esse áudio aí, então ele não está no processo como prova da intenção criminosa dele. Agora vai estar, porque foi publicado pelo UOL e aí a Polícia Federal, olha, tem um negócio aqui, aí foram lá, separaram esse áudio e mandaram para o Supremo Tribunal Federal num relatório complementar, porque é o seguinte, você tem um relatório do indiciamento, que é quando a Polícia Federal conclui a investigação e fala, fulano é culpado, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo e tal. Isso vai para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, e ela fez a denúncia. Só que a qualquer momento a Polícia Federal pode acrescentar novas provas, novos elementos a esse relatório que ela já tinha enviado. Ela envia um outro relatório, chamado de relatório complementar, e ele vai fazer parte do processo. Então é mais uma prova que tinha ficado de fora, porque é muita coisa, né, gente? Você imagina a quantidade de informação que é extraída desses celulares, e ainda mais que era um monte de gente. E aí, assim, extraiu toda essa quantidade de informações do celular, muitas vezes não dá para ler tudo, não dá para ouvir tudo, são áudios, principalmente os áudios é mais difícil, é mais complicado, então eventualmente pode ter escapado uma coisa ou outra, aparentemente foi o que aconteceu. Só que escapou, o jornalista identificou e agora a Polícia Federal mandou lá para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, vai continuar fazendo parte, melhor dizendo, continuar não, vai agora ingressar no processo esse áudio aí, que é mais uma prova da sanha assassina dos golpistas que agora estão tentando se anistiar e obviamente não vão conseguir. Enfim, é isso. Também queria te falar sobre essa briga aí do Hugo Mota com o Supremo Tribunal Federal, com o Xandão, né? O Xandão vai julgar o recurso da Câmara contra essa decisão do STF de que não vai livrar a cara do Ramagem. Vou te contar isso, mas antes eu quero só te dar um recado rápido, tá? Seguinte, dá uma olhada nessa mensagem aqui. O Carlos Matos é um cara que trabalha numa fábrica, ele me autorizou a exibir essa mensagem aqui, e ele, além de trabalhar na fábrica, ele tem um complemento de renda, e é em casa, é online, tá? Ele trabalha no computador, no celular e ganha uma graninha, olha só. Ele já está tirando mais ou menos R$ 3.600 por mês de grana extra, trabalhando de casa, fora do horário de trabalho. Tá? Então, se somar o que ele ganha no trabalho, ou seja, a grana extra que vale a pena, o cara está ganhando uma boa grana, né? A Carolina, então, ela está ganhando $1.049 por mês, que dá aí quase R$ 6.000. Ela está conseguindo tirar trabalhando online, dentro de casa, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, dando a dedicação que ela quiser dar, tá? E olha o Paulo Rodrigues, que está super dedicado nisso já há 4 meses, já está tirando R$ 12.000 por mês.
2.154 dólares, dá praticamente 12 mil reais por mês. É o que o cara está ganhando em 4 meses de dedicação integral ao trabalho que ele escolheu. Ele escolheu, ele aprendeu e ele começou a colocar em prática o conhecimento que ele aprendeu na Escola de Negócios Digitais, que é justamente essa aqui que eu estou te mostrando. Olha só, esses são alguns dos cursos que você pode aprender, você pode fazer para aprender a encontrar as oportunidades na internet para ganhar dinheiro. Porque é o seguinte, existe um monte de oportunidade na internet para você ganhar dinheiro online, um monte. Você só tem que saber onde elas estão e você também tem que saber o que fazer para participar delas, né? E a Escola de Negócios Digitais ensina justamente isso. Isso não é oferta de emprego. O trabalho está lá, você só precisa saber onde é que ele está, como chegar nele e o que você precisa ter de conhecimento e prática naquele trabalho para poder exercer. E é isso que você aprende aqui na Escola de Negócios Digitais. Você pode ir lá, clicar nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeirão aqui, bem em cima mesmo. Tá? Vai abrir uma conversa, um chat com o Clayson. O Clayson é nosso amigo youtuber aqui, é um cara que eu costumo dizer sempre que não entra em roubada jamais. Não é à toa que a gente está divulgando isso aqui, porque o pessoal é sério mesmo, não é bet, não é jogatina, não é nada disso, tá? E não é, repito, não é oferta de emprego. É aprendizado para você garimpar as oportunidades de ganhar dinheiro na internet. E tem muita gente ganhando. Clica aqui no primeiro link da descrição que você vai conhecer esse novo mundo, tá? Mas ó, vamos lá, tem notícia. Vamos continuar. Moraes julgará pedido de Hugo Motta sobre a ação do golpe contra a Ramagem, matéria da revista Veja. O que acontece? Você viu, né? A Câmara, por 315 votos a 143, tentou livrar a cara do Alexandre Ramagem no inquérito do golpe. Só que aí o STF falou, não vale, só vale para 2 crimes, não vale para todos. Por quê? Porque os outros crimes foram cometidos antes dele ser deputado, antes da diplomação. A Câmara resolveu recorrer. O Hugo Motta entrou com recurso dizendo que não, que tem que valer a decisão da Câmara e tal. Vai cair na mão de quem? Alexandre de Moraes. Pois é, ele é o relator do caso, então por isso que cai na mão dele, a gente chama isso de prevenção no direito. Prevenção por quê? Porque se tem um juiz que já está cuidando de um caso, qualquer assunto relacionado àquele caso, ele não é sorteado entre todos os ministros. Ele vai para aquele ministro que já está trabalhando naquela mesma história. Então, por prevenção, vai tudo para a mão do Alexandre de Moraes e ele vai votar, tá? E vai decidir. Em 100 dias, Motta muda estilo trator de Lira, mas vive em gangorra entre PT e PL. O Motta não sabe em qual canoa ele apoia o pé. Na dúvida, ele apoia nas duas. O problema é se as canoas se afastarem, né, Hugo Motta? Mas, enfim, o que acontece? Ele fez acordo com o PT, fez acordo com o PL para se eleger presidente da Câmara. Agora ele tem que agradar os dois. E como é que agrada a Deus e o diabo? Não tem como, né? Então ele fica nessa. E agora ele resolveu comprar essa briga. Por quê? Porque ele fala, 315 deputados votaram, então eu tenho que defender a posição desses 315 deputados. Por quê? Porque, na verdade, o presidente da Câmara, já de algum tempo, desde a época do Eduardo Cunha, tá? Ele meio que se comporta como um presidente de sindicato dos deputados, sabe? Não está nem aí com o interesse público, ele está mais aí com o interesse dos deputados. E é mais ou menos esse papelão que está fazendo o Hugo Motta agora, de novo, né? E aí a gente descobre, nas entrelinhas do que ele fala, que é vaidade, tudo que está rolando agora. Vaidade. Te mostro, ó, matéria do ICL Notícias. Motta chama a primeira turma de uma parte do STF e contesta a decisão no caso Ramagem. O que acontece? Quem julgou o processo do Ramagem foi a primeira turma, que é formada por 5 ministros: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia. O STF é dividido em 2 turmas, cada turma tem 5 ministros, e o presidente não participa de nenhuma das turmas porque ele tem que administrar o tribunal, certo? Cada decisão de cada uma dessas 2 turmas equivale a uma decisão de todos os ministros. Isso está no regimento do Supremo Tribunal Federal. Ele se divide em 2 para dar mais agilidade no julgamento nos processos. Porque ao invés de todo o processo, os 11 estar julgando, divide em 2 grupos e cada vez que tem julgamento sai 2 processos de uma vez, né? E o que é decidido por uma turma, qualquer uma das 2, é o equivalente a uma decisão dos 11 ministros. Juridicamente não tem diferença, é o STF decidindo. Fim. E aí que eu falo que entra a história da vaidade do Hugo Motta. Ele disse o seguinte, poxa, né, 315 deputados vão lá e votam no negócio, aprovam o negócio. Aí chega lá uma galera, que não é nem o STF inteiro, é só uma parte, porque são só 5, derrubam essa decisão numa votação virtual ainda por cima,
que é a virtual? É aquela que o cara simplesmente escreve o voto e manda pela internet. Ele não bate aquele plá, né? Não vai ter que discutir, que argumentar na frente do microfone, diante das câmeras. Não, ele lá do gabinete dele, ele vota e envia o voto. Então, o Hugo Mota se sentiu assim pouco prestigiado, sabe? Olha só, nem se deram o trabalho de fazer uma sessão para debater esse assunto e votar os 11 ministros. Deram na mão de 5 ministros para votar online, voto por e-mail. A Câmara merece mais do que isso. No fundo é isso que está dizendo o Hugo Mota, que ele acha que para derrubar uma decisão da Câmara é necessário que o STF junte toda a sua energia, toda a sua força, todos os seus ministros, marque uma sessão diante das câmeras para ser transmitido pela TV Justiça e os ministros vão lá votar um a um, falando 2, 3 horas cada um, porque aí dignifica a Câmara. Essa é a opinião do Hugo Mota, né? Acontece que isso também não está na regra, não está na lei. A lei está sendo obedecida com o julgamento sendo feito do jeito que está sendo feito. Por quê? Porque o caso do Ramagem é um caso criminal. E casos criminais são julgados nas turmas, não são julgados pelos 11 ministros. Isso também já é uma definição antiga, desde 2023, já é uma definição tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Já foi no passado, aí deu uma desafogada os processos, eles pararam de dividir em turmas e passou de novo a ficar o tempo todo o tribunal inteiro julgando. Só que aí acumulou o processo de novo, eles resolveram dividir de novo para dar uma celeridade, para dar uma acelerada nesses julgamentos. E é por isso que está acontecendo dessa maneira e vai continuar. Assim, quer queira o Hugo Mota, quer não queira, o Hugo Mota vai ter que aguentar. Mas no fundo agora a gente sabe, né, que ele está querendo fazer uma médiazinha, está querendo dar uma importânciazinha para a Câmara. Olha, junta os ministros todos aí para derrubar nossas medidas, sabe? Ele sabe que não vai dar em nada, ele sabe que tudo isso vai ser derrubado, ele está fazendo aquele jogo para a torcida. Ele joga para a torcida dos bolsonaristas, porque tem dívida com os bolsonaristas por conta da eleição para presidente da Câmara. De vez em quando ele joga também para o lado do PT, para o lado do Lula, porque ele também fez acordo com o PT para ser eleito presidente da Câmara, então ele fica jogando ali dos dois lados, né? Um pé em cada canoa. Repito, a hora que a canoa se afastar, meu amigo, você vai cair na água, de bunda na água, viu, Mota? Enfim, vamos seguir, que a gripe tá que tá aqui, gente. Ó, ministro rebate a acusação de Moro sobre fraude do INSS. Nosso governo chamou a polícia, foi um bate-boca, levou uma lapada ao Sérgio Moro. Estava lá na comissão do Senado e o ministro da Previdência estava lá, o Volney Queiroz, o novo ministro, né? E aí o Sérgio Moro, você vai lembrar, era ministro da Justiça do Bolsonaro, resolveu pegar no pé do Volney Queiroz, dizendo que o Volney Queiroz não tinha feito nada, que o Volney Queiroz deixou o escândalo, que deixou roubar os pobres velhinhos aposentados e tal. O Volney Queiroz lembrou que quando houve a primeira denúncia de que rolava esse tipo de esquema fraudulento, o Moro era o ministro da Justiça. Dá uma olhada. Estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Pronto, aí, ó, nem precisa falar mais nada. O Volney Queiroz sentou a butinada nos peitos, na caixa dos peitos do Moro. Porque olha só, em 2020 vocês receberam essa denúncia, não fez nada, o senhor era o ministro, por que o senhor não pôs a Polícia Federal em cima? É muito grave esse negócio aí. A gente descobriu e a gente botou a polícia em cima, vocês não. Foi essa a resposta que deu o ministro Sérgio Moro, ficou lá de bico, né, reclamando depois, batendo boca depois fora do microfone. Mas enfim, o Moro levou porque pediu, né? Porque de fato, ele é o primeiro que devia ficar caladinho, porque no tempo dele ele podia ter investigado o negócio e não investigou nada, deixou passar batido. 2019, 2020, o negócio acontecendo, rolando solto, e o Moro nada. Então agora vai querer reclamar? Por hipocrisia, vamos combinar, né? Ó, notícias internacionais. O Donald Trump mandou um emissário para o Brasil para poder discutir com o governo brasileiro a possibilidade de enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo brasileiro falou não. E aí o Trump que diz que está querendo classificar mesmo assim. Olha essa matéria aqui. Do Paulo Capelli, no Metrópolis. Trump estuda classificar a PCC como terrorista mesmo com Lula contrário. Que é o seguinte, vamos lá. O que acontece? Por que classificar uma facção criminosa como terrorista? E por que o governo brasileiro não quis?
Porque também, né, a extrema-direita está em cima dessa história, dizendo, porque está protegendo bandido e não sei o que e tal. Então, vamos entender os desdobramentos disso para você saber do que se trata. Vamos lá. Entenda por que o governo brasileiro não classifica o PCC como terrorista. Tem alguns motivos, mas o primeiro deles, assim, o mais óbvio de todos é o seguinte: a lei. Exatamente. Existe uma lei antiterrorismo. Lei 13.260 de 2016. Essa lei foi criada para a época das Olimpíadas, justamente para prevenir qualquer situação de atentado terrorista e ter como punir qualquer um que estivesse cometendo atentado terrorista nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E aí olha o que está dizendo a lei. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então é o seguinte, uma organização terrorista, ela tem motivos religiosos, ela tem motivos xenofóbicos, ela tem motivos racistas, ela tem motivos classistas, ela tem motivos preconceituosos. O que é o Comando Vermelho e o PCC? São organizações criminosas que visam o quê? Lucro. Elas querem mudar o governo? Não. Elas querem submeter uma igreja? Não. Elas querem expulsar um determinado grupo minoritário do país? Não. Elas querem impor qualquer tipo de ideologia? Não. Eles querem ganhar dinheiro vendendo drogas e cometendo outros crimes. Roubo, assalto a banco, crimes comuns. E o objetivo é o lucro. Então é o seguinte... Primeiro, né? O governo brasileiro, nem que quisesse, ele poderia classificar essas organizações como terroristas. Por quê? Porque elas não são. E a lei diz o que é. E se não está de acordo com a lei, não é. Fim. Tá? Ponto número 1. Mas seria bom? Será que seria bom? Por que eles querem classificar como terroristas? Então, para resolver uma questão do Trump. Não tem nada a ver com o Brasil. Seguinte, tem lá umas pessoas que foram presas do PCC nos Estados Unidos. 18 pessoas, se não me engano. E o Trump quer mandar esses caras lá para aquela prisão de El Salvador, do Bukele. Só que só pode mandar para aquela prisão pessoas que são consideradas terroristas, né? Aquelas gangues que os Estados Unidos já classificaram como terroristas. Senão não pode mandar para lá. E é isso que o Trump quer mandar esses caras para El Salvador, né? E o Brasil falou, isso é problema teu. Problema teu resolver isso aí, porque... Os caras não são terroristas, os caras são criminosos. Tem que ir pra cadeia? Tem que ir pra cadeia. Tem que cumprir pena? Tem que cumprir pena. Tem que tomar todo o patrimônio desse cara? Tem que tomar todo o patrimônio desse cara. Mas terroristas eles não são. Mas o que custa classificar os caras como terroristas? Custa muito. Primeiro custo de classificar, de admitir para o mundo que você tem uma organização terrorista dentro da sua casa. Perda de investimento, né? Que empresário vai investir, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, sabendo que uma organização terrorista classificado assim, domina uma parte do território da cidade do Rio de Janeiro. A polícia nem entra lá. E assim, para o mundo, o que fica é organização terrorista. Que empresário que vai botar dinheiro lá? Que empresário que vai botar dinheiro? Empresário estrangeiro, estou falando, que vai botar dinheiro em São Paulo, se ele fala, uma organização terrorista paulista, que é o PCC, domina territórios em São Paulo e em várias partes do Brasil. Ele não investe, então você tem perda de investimento. E tem mais um motivo, principal inclusive. Na legislação americana, se um país tem uma organização terrorista, isso dá autorização aos Estados Unidos de, invadir esse país, fazer uma operação militar. Vir aqui, jogar bomba em cima de uma favela, porque nessa favela tem gente do PCC, por exemplo. Dá esse direito aos Estados Unidos. E obviamente que o Brasil não vai permitir um negócio desse. Então, vai permitir que os Estados Unidos se arvorem no direito de vir fazer operações militares dentro do território brasileiro. Então, assim, não é organização terrorista, é organização criminosa. Você pode até chamar de máfia, se você quiser, por quê? Porque ela já tem um comportamento semelhante a uma máfia, mas ainda assim, isso não é uma organização terrorista. Terrorismo, ele é sempre ideológico, sempre, tá? Pode ser ideológico religioso, pode ser ideológico político, pode ser ideológico em termos de raça, de etnia, mas ele é ideológico. E o PCC não tem nada de ideologia, o negócio deles é grana, dinheiro. Então é por isso que o governo brasileiro não quis classificar
como organização terrorista, porque não é. E porque, segundo a lei que existe, não é. Então, se a lei está dizendo que não é, fim. Não tem o que discutir. O Trump quer resolver problemas dele com as pessoas que ele prende lá, ele que resolva lá, sem nenhum tipo de colaboração nossa nesse sentido. Por quê? Porque uma colaboração nossa no sentido de admitir que existe uma organização terrorista no Brasil abre portas para o Trump invadir o Brasil. E nós não vamos abrir essa porta para ele. Últimas notícias que eu trago para você. Seguinte, desmatamento no Brasil cai 32,4% em 2024. O Cerrado é o bioma mais afetado. O Cerrado sempre é o bioma mais afetado, mas eu vou te explicar. Mas o mais importante é justamente isso. Ó, levantamento aí do MAP Biomas. Desmatamento no Brasil cai 32%, é um terço. O desmatamento, isso em 2024, já tinha caído 60 e tantos por cento em 2023. Tá? Se somar desde o primeiro dia do ano do governo Lula, comparar até hoje e comparar com o último ano do governo Bolsonaro, 2022, o desmatamento já caiu 74%. 74% no Brasil, tá? É assim que faz. De vez em quando tem recorde de queimada? Tem. De vez em quando tem recorde de queimada, principalmente nos períodos secos. Mas o que a gente está vendo agora existe ação de combate, existe ação de preservação de meio ambiente. Porque uma coisa é pegar fogo porque não conseguimos controlar. Outra coisa é pegar fogo porque a gente está incentivando as pessoas a botar fogo, como o governo anterior fazia. É completamente diferente uma coisa da outra, né? Desmatamento cai 75% no Pantanal entre agosto de 2024 e abril de 2025. Então já falamos, ó, Cerrado, Amazônia, agora Pantanal. O Cerrado, como eu disse lá no começo, né, é o mais atingido pelo desmatamento. Por quê? Porque o Cerrado fica ali mais para baixo, né? Na região do Centro-Oeste, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, tem um pouco em São Paulo, um pouco em Minas Gerais. E aí, regiões densamente povoadas, ou mais povoadas do que a Amazônia, e região que o agro deita e rola. Por isso que o Cerrado é o bioma mais atingido pelo desmatamento, porque é onde está o grosso do agro brasileiro. É onde eles estão desmatando para plantar, desmatando para criar gado, para criar outros animais, né? Então, por isso que o Cerrado é o bioma mais atingido. Mas mesmo assim, no Cerrado também reduziu bastante. Reduziu muito, reduziu 25% o desmatamento no Cerrado brasileiro. Então reduziu na Mata Atlântica, reduziu no Pantanal, reduziu na Amazônia, reduziu no Cerrado, ou seja, está caindo em todos os biomas, e quem está falando isso não sou eu. Desmatamento cai em todos os biomas. A Amazônia tem redução recorde, Cerrado ainda lidera a devastação. Tá aí, ó, matéria da revista Carta Capital. Então, mais uma vez, só reforça aquilo que a gente já está falando, né? Que o governo está fazendo o trabalho de combater. A Marina fez uma promessa, o Lula fez uma promessa de desmatamento zero até 2030, é uma promessa que ainda pode ser alcançada, mas o fato é que já há resultados, e resultados importantes em relação à diminuição do desmatamento no Brasil, né? É gente trabalhando, sabendo, está fazendo, a coisa acontece. É isso. Gente, muito obrigado por ter ficado até esse vídeo até o final. Eu peço para você deixar o like, se você não deixou lá no começo, né? Deixa agora. Ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E também não deixa de entrar no nosso grupo de WhatsApp, não, tá? Porque lá você recebe sempre o conteúdo antes de todo mundo e não perde nada. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, sobre a justiça, sobre a economia, tanto aqui do Brasil como de qualquer parte do mundo. Um abração para você. Tchau.